Graça e paz, irmãos. Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Esqueci da máscara. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então, disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Senhor, mais uma vez na tua presença, clamamos que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos tua palavra, e na medida direta que entendermos tua palavra, possamos viver de acordo com ela. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração, a cada um de nós que saiu de sua casa na certeza de ter um encontro contigo nesta noite, para ouvir da tua palavra e, ouvindo o Senhor, acalmar seu coração, na certeza de que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que se importa, o Senhor é aquele que prometeu que estaria ao lado do seu povo em toda e em qualquer circunstância. E mesmo diante das dores, das angústias, das aflições, das tentações que cada um de nós enfrenta como pessoa individualmente, ou coletivamente, em família, ou aqui na igreja, nós cremos a Deus e depositamos no Senhor a nossa confiança de que o Senhor reina absoluto. E é por isso que nós clamamos mais uma vez, de novo, Senhor, e de novo nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Bom, hoje eu tenho que discutir com os irmãos uma coisa que é claro que isso não acontece aqui, tá bom? Tudo que eu disser aqui não tem a ver com ninguém aqui. Isso é lá para a igreja presbiteriana da Jamaica. Não nós. Porque lá muita gente tem perdido noites de sono por causa da ansiedade. Aqui não. Lá. E a ansiedade nada mais é do que tentar resolver problemas que ainda não existem. Essa tentativa de viver o amanhã, hoje, só pode causar inúmeras e infindáveis problemas. Problemas psicológicos, problemas físicos, psicossomáticos, problemas sociais, problemas de relacionamentos, e etc, etc, etc. E mesmo entre os cristãos, esse tipo de distúrbio tem se proliferado cada dia. Talvez por causa da rapidez que nós estamos acostumados a viver aqui na cidade. A gente já não tem mais paciência, a gente não consegue mais esperar as coisas acontecerem. A gente acostumou a ser tudo muito rápido. Talvez isso tenha gerado em nós esse tipo de desconforto quando nós pensamos em ter que aguardar algo. A gente já não quer esperar. Nós, quando temos que esperar, a gente já começa a ficar aflito. Qualquer problema que aconteça que nos obrigue a esperar causa algum tipo de transtorno na nossa maneira de encarar o problema, né? E aí a gente sofre não só por causa do problema, mas também por causa desta espera, desta ansiedade que o nosso coração não quer esperar. Quando a gente mora no interior, é um pouco diferente. Eu acho que eu já compartilhei com os irmãos de algumas vezes que eu tive que ir para o interior e achava interessante como as pessoas fazem lá. Por exemplo, você hoje aqui em São Paulo, vou pegar São Paulo, tá? São Paulo da Angola, né? Mas é São Paulo. Você quer comprar um produto qualquer que seja, uma calça, por exemplo. Você diz, vou para a cidade. Você pega um ônibus, ou pega o metrô, talvez, vá, ou pega o seu carro, vai. Ou vai para a Penha, ou vai para qualquer lugar mais perto, vai para uma loja está aberta, você vai lá, compra e pronto, experimenta e manda fazer a barra. Quando que vai ficar pronta a barra? Ah, só amanhã. Só amanhã? Puxa, eu queria usar essa calça hoje à noite. Ah, vamos dar um jeito aqui. Aí, apressa lá e tal, e faz a barra para você urgentemente, você paga um pouquinho mais, mas enfim, você volta com a calça, até vestido já com a calça, e porque você. Quando você vai para o interior, a feira no interior é só um dia na semana, e é na feira que você compra a calça. Então você tem que programar. Você está com falta de calça, tá bom, quarta-feira você vai até a cidade e vai experimentar a calça, e você vai ficar nesse tempo todo aqui torcendo para que o vendedor de calça vá para a feira, porque senão só na outra quarta-feira. E não tem o que fazer. Por mais pressa que você tenha, quarta-feira é quarta-feira. Então a gente tem que se programar. E não pense que você está lá no sítio e você diz assim, vou para a cidade. Vou pegar o ônibus e vou para a cidade. Não tem ônibus. Às vezes tem, mas é uma vez no dia. Tem às 4 da tarde. Ele só vai passar às 4. Perdeu o ônibus, pode esquecer. Só no outro dia, às 4 da tarde. E não tem o que você fazer. Ou você vai a pé, ou você vai de carona, né? Eu assisti uma
uma situação bem interessante de uma vez que eu fui para o interior da Bahia. A mulher estava grávida, com contrações, então o marido rapidamente a colocou no trator e estava levando a mulher para a cidade. De carro dava 1h30, ele estava indo de trator. Eu falei, vai chamar, o nome da criança vai ser Meio do Caminho. Não vai chegar. Aí meu cunhado rapidamente parou o trator, colocou dentro do carro, e foi. Ok, foi mais fácil, deu tempo de chegar. Mas não tem o que fazer. Aí eu falei para o meu cunhado, mas o cara vai levar de trator. A resposta dele falou, ele não tem outro carro. É mais fácil levar de trator do que a pé. Então, trator. E a gente, no interior, você acalma o coração, porque você sabe que não tem o que fazer. Aqui, nós estamos sempre correndo, e a gente gosta das coisas rápidas, e a gente faz tudo para ter mais tempo, para fazer mais coisa. Ninguém tem gasto o seu tempo em descansar, em apreciar as belezas da vida, e a gente, não, quando você tem mais tempo, você encaixa outra coisinha para você fazer. E é lógico que o seu coração vai estar aflito, vai estar preocupado, você vai estar sempre correndo, você nunca vai conseguir descansar, e no final de semana você vai falar, estou exausto. Porque você não consegue parar. E o pior é quando você para, você fica incomodado porque você está parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Então, a ansiedade tem sido o mal do nosso século. Tem trazido muito transtorno para a vida das pessoas. Tem dificultado o convívio em família, em sociedade, e mesmo quando estamos sozinhos, nós sofremos. E se você olhar para este salmo, você vai entender uma coisa bem interessante. Este é outro salmo atribuído a Asaf, ele fica no 3º livro, dos 5 livros dos Salmos, ele fica no 3º livro. E de novo eu vou dizer, o Salmo 77 vem depois do Salmo 76. Neste salmo, mais uma vez o autor tenta trazer lições do passado para a dor que ele sente, que ele está sofrendo no presente. E acho que a gente deveria aprender com ele a fazer isto. Este Salmo 77, pelo menos, ele é muito cheio de dificuldades de tradução. E isso tem implicado em algumas variantes e possibilitando também algumas interpretações diferentes, por causa da dificuldade na tradução. Mas dentro da sequência, 73, 74, 75, 76 e 77, ele é muito importante. E ele traz, portanto, um ensino fundamental sobre crescimento espiritual, sobre maturidade e sobre relacionamento com Deus, que eu queria explorar hoje com os irmãos. E se você prestou atenção na leitura do Salmo, você vai ver que ele vai falar, vai nos ensinar como que nós podemos vencer a angústia, a dor, mas não a dor passageira, a dor persistente. A angústia é aquela dor que insiste em ficar apertando o nosso coração. É com essa dificuldade que o salmista está
apresentando aqui este cântico diante do Senhor para o ensino de toda a congregação. A primeira coisa que é apresentado para a gente nesse salmo, versículos de 1 a 3, é essa persistente angústia. E nesse sentido, ele diz, este salmo é uma oração. Elevo a Deus a voz, elevo de novo, eu estou falando com Deus. Ele faz um paralelismo aqui, nesse versículo primeiro, né? Elevo a Deus e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que Ele me atenda. Esse paralelismo Ele está usando para falar, para ensinar para a gente, para mostrar para a gente, melhor dizendo, que Ele está orando. Ele está buscando a Deus em oração. Por isso Ele diz, eu estou procurando Deus. Eu estou procurando o Senhor. E isso é uma coisa interessante, porque as aflições tendem a nos aproximar de Deus ou nos afastar. Mas diante de uma aflição, a gente não fica sem tomar um partido. Você não fica isento, você não deixa passar. Porque está incômodo demais. O problema nosso é quando nós estamos tranquilos demais, a gente decide, eu não vou para a igreja hoje. Não vou porque está chovendo. Não vou porque não está chovendo. Eu não vou porque está muito tarde. Eu não vou porque amanhã o Brasil vai jogar. Não sei o que isso tem a ver, mas eu não vou. Mas você começa a dizer qualquer coisa. Ou então eu vou para encontrar o fulano, eu vou porque o coral vai cantar, eu vou porque tenho negócios a acertar, eu vou porque eu quero cantar uma música lá, eu vou falar com o pastor, eu vou qualquer coisa desse tipo. Mas quando a gente está passando por problema, e esse problema não é de fácil solução, ou pelo menos ele tem insistido em estar perturbando a gente, a aflição começa a nos fazer tomar um partido. Ou você busca Deus, ou você diz, isso aí não é para mim, eu vou tentar de outra forma. E o salmista está dizendo, eu busco ao Senhor. Mas a verdade apresentada pelo salmista é que ele não via, a sua alma, o seu espírito, não se deixava consolar. Ou seja, nada do que ele fazia parecia estar adiantando, porque a dor persistia. Mesmo melhorando, a dor persistia. E vejam só que interessante, ele fala que, mesmo lembrando das coisas do passado, daquele tempo em que ele viveu sem a perturbação, sem o problema, sem a dificuldade, isso ainda não resolvia o seu problema. Essa lembrança aqui se torna ineficaz, no caso aqui do salmista, né? Ele meditava, e aí a meditação seria a ideia do poder versus a vontade. Deus tem poder, e se Ele tem poder, então por que Ele não faz isso acontecer? Ou meditar o nosso tempo versus o tempo de Deus. E quando você para pensar nessas coisas, isso pode desanimar você. Não é? Você está lá de manhã, imagina só, você com um problema sério, que está afligindo o seu coração, você levanta de manhã e clama, ó Deus, Deus da minha vida, resolve esse problema para mim, Senhor. Ao meio-dia, antes de você se alimentar, você clama de novo, ó Deus, eu estou aqui fazendo um jejum, porque eu quero, Senhor, que o Senhor resolva esse problema para mim. 4 da tarde, você ora, 6, às 8, na hora de dormir, você nem dorme mais, orando, e no outro dia o problema está lá. E aí você começa a pensar, Deus tem poder para fazer.
Por que ele não faz? Eu preciso disso hoje, Senhor, mas Deus, o Senhor não quer que isso resolva? E esse conflito que essas ideias trazem no coração, devem causar mais, e no caso do salmista, causa mais dor ainda. Por isso, do versículo 4 ao versículo 9, ele começa a levantar algumas indagações. Essa angústia propõe indagações. Em primeiro lugar, ele diz: o Senhor não deixa eu dormir. Opa! O Senhor tem poder. O Senhor podia fazer. Se eu não estou dormindo, é o Senhor. Está tão difícil que eu já nem sei mais o que dizer. Eu já não tenho mais palavras. As minhas palavras não estão adiantando, então já não sei mais. A angústia é tanto que eu me calo. E aí vem a pior parte desse salmo, que é a ideia que o salmista tem de que Deus não se importa. Ele fala desses dias do passado, né? Ele estava pensando lá em cima. As histórias das vitórias do passado, que deveriam dar forças para confiarmos em Deus. Mas para o salmista, essas histórias de libertação, de forças, por que o Senhor fez com ele e não fez comigo? Porque para Davi, o Senhor livrou. Porque Daniel, que foi colocado na cova dos leões, o Senhor livrou. E a mim, nada. Portanto, a história, na visão deturpada pela angústia, tem um peso extra. E ele começa a enxergar a história que deveria trazer alento para o seu coração, mas não. Traz mais aflição ainda, mais dor, mais angústia. E aí ele começa a pensar: Deus mentiu. Veja só as reclamações que ele coloca aí. Ele diz: Deus rejeita sempre. Ele não falou que era o Deus da promessa, que viria ao encontro da gente? Versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? O que está acontecendo? Entende? A dor é tanta que ele começa a duvidar. E não sei se você reparou, mas há uma progressão aqui. Porque começa lá, no versículo 7, o Senhor rejeita para sempre. E termina no versículo 9, dizendo assim: Deus não é misericordioso. Percebe? Há uma evolução aqui, há uma progressão aqui de desconfiança de Deus. E parece que é ladeira abaixo, né? Ele está, a cada dia que passa, a cada situação que passa, ele vai piorando. E isso
acontece, irmãos, não é só nos Salmos. Isso acontece com qualquer um de nós. Quando o nosso foco está no problema, e a gente só olha para o problema, e a gente só respira o problema, e aquele problema começa a tomar proporções gigantescas, e a gente já não vê mais saída, e você começa a perder a fé. A primeira coisa que acontece com você é você deixa de vir para a igreja. É a primeira coisa que acontece. Nós tínhamos uma irmã que ela disse uma coisa bem sincera, né? Ela disse: pastor, eu não vou mais para a igreja, porque quando eu estou mal mesmo, eu vou para a igreja, e alguém lá diz que foi abençoado, eu fico com raiva. Porque Deus falou com ela, abençoou ela, respondeu a oração dela e não respondeu a minha, eu fico com raiva. Então eu não vou mais para a igreja. É interessante porque o diabo é tão esperto que ele tira a gente do convívio. E a gente, primeira coisa, você para de viver. Segunda coisa, você para de orar. Você para de orar. Não adianta nada mesmo. Eu já orei ontem, já orei anteontem, já fiz até jejum, já fiz vigília, eu já fiz tudo o que eu sabia, eu já fiz. E o problema está aí. Terceira coisa, você guarda a sua Bíblia, ou coloque ela em algum lugar, não precisa nem guardar, você coloca em algum lugar e não pega mais. Porque lá diz que Deus é bom. Lá diz que a sua misericórdia dura para sempre. Diz que Deus está ao seu lado, e você não sente isso, e você não vê isso, então para você acabou. Você senta e espera a morte chegar. Toca a vida só vai vivendo, um dia depois do outro, só. Graças a Deus o salmo não termina no versículo 9. Então nós temos do 10 ao 15, quando o salmista ensina a gente a desviar o olhar da angústia. E aí ele começa a olhar para a destra de Deus. A destra, primeiro ele vai falar para a gente dessa mudança na percepção, né? A destra de Deus, a mão direita de Deus, essa é a ideia da destra, né? É a mão da honra. O que significa, quando a gente está falando de Deus, significa a bênção de Deus sobre alguma coisa. Quando Deus estende a sua mão direita, é para abençoar. Então ele começa a olhar, em vez de olhar para o problema que estava causando tudo isso, ele desvia o olhar e começa a olhar para a destra de Deus. E aí ele começa a rememorar, né? Ele diz aí na sua Bíblia, está escrito recordar. Versículo... estou olhando o salmo errado. Versículo 11. Recorda os feitos do Senhor. Espera um pouquinho. Ele não tinha feito isso no versículo 3? Lembra no versículo 3, quando ele diz assim, ó, lembram-me de Deus e passo a gemer. Mas agora, quando ele recorda, tem um outro referência. O que mudou? O que mudou? Do versículo 3 para o versículo 11. Foi que no versículo 3, ele estava atolado na angústia. Então ele lembrava de coisas lá, mas ele só lembrava das coisas que estavam trazendo mais aflição para ele. Aqui, quando ele muda, quando ele
olha para a bênção de Deus, ele relembra, sim, historicamente, dos feitos de Deus, mas ele começa a ver que Deus agiu com sua graça no momento certo. Não foi o momento do povo, foi o momento de Deus. E ele vai descrever isso nesse salmo. É maravilhoso quando você percebe isso que o salmista traz para a gente. E ele diz, ele fala assim, recordando de novo, né? Ele está falando assim essa diferença de recordação aí, do versículo 3 para o versículo 11. Agora, você está com o versículo 11 aí aberto? Obrigado. Você reparou que em todo o salmo ele usou Deus e usou Senhor com só o S maiúsculo? Mas agora, no versículo 11, o Senhor está todinho em letra maiúscula. Essa é a dica que o tradutor traz para a gente, de que está sendo usado o nome do Deus da aliança. Ou seja, o salmista se lembrou que Deus, com a sua destra, vem em socorro, como ele fez no decorrer de toda a história do povo de Deus, porque ele tem uma aliança e Deus é fiel à sua aliança. E isso muda a visão do salmista. Aí é Yahvé, é o Senhor, é o Deus que consola. E o salmista agora tem a sua mente renovada. Então ele vai começar a falar dos atos históricos de Deus. E ele vai chamar de maravilhas, de obras, de prodígios, de poder. O Eterno agiu no passado para libertar o seu povo. E aí ele vai trazer aí um exemplo muito claro, que é libertar seu povo do cativeiro egípcio. E não sei se você conhece a história do povo de Deus, mas o cativeiro egípcio, eles não foram para lá como escravos. Eles foram para lá como hóspedes, como convidados. Por causa de uma grande seca em toda a terra, os egípcios, liderados ali por José, filho de Jacó, organizou o Egito, recolheu, preparou o Egito para passar pela seca sem crise. E os outros povos todos dependiam então do Egito, porque eles não se prepararam. Inclusive a família de Jacó. E aí, por causa das brigas e por confusões com a família lá, dos irmãos, filhos de Jacó, eles foram para o Egito, José os recebeu, perdoou os irmãos, e eles foram viver entre os egípcios. Uma terra separada só para eles, a terra de Gósen. Podem viver tranquilamente. Passado alguns anos, muitos anos, o faraó que convidou, morreu, José morreu, Jacó morreu, os filhos estavam lá, já era um grande povo, os egípcios com medo de que esses israelitas, esses filhos de Jacó aí, assumissem a terra, governassem o Egito, então os escraviza. E durante 430 anos, eles passaram no Egito e foram escravizados. E à medida em que eles eram escravizados, eles ainda cresciam e o povo do Egito apertava mais. E eles cresciam e o povo do Egito apertava mais. E eles começaram a clamar a Deus. Deus, tem misericórdia de nós. Deus de Abraão,
Deus de Isaque, Deus de Jacó, tem misericórdia de nós. E esse era o clamor. A libertação deste povo foi uma resposta à oração, ao clamor que este povo fez diante de Deus. O que o salmista está trazendo para a gente é: Deus responde sim às orações. Eu sei disso. Eu conheço a história. E Deus respondeu. Não foi no tempo que o povo de Israel queria, mas Deus respondeu. Entre todos os povos, diz o autor, Deus estendeu seu braço entre os povos. Deus manifestou o seu poder libertando o povo do Egito. Entre os egípcios e todos os povos que eles tiveram que atravessar. E ele chama aqui, não os filhos de Abraão, não os filhos de Jacó, de Israel, de Isaque e de Jacó. Mas sim, ele usa o termo Jacó e José. Por quê? Não seria mais esplendoroso, mais fácil dos patriarcas, Abraão, Isaque e Israel? Por que ele usa aqui somente o Jacó e José? Porque apesar de Jacó ter morrido no Egito, quando estava morando no Egito, ele fez o José não enterrá-lo no Egito, mas enterrá-lo em Macpela, junto com seus pais. O José, que morreu no Egito, fez os seus irmãos prometerem que não deixariam seus restos mortais lá no Egito. E José diz assim: quando Deus responder a oração e vocês voltarem para Canaã, não deixem o meu corpo aqui. E eles fizeram isso e levaram e enterraram lá em Macpela, o campo que Abraão tinha comprado para enterrar Sara. Então vejam, Deus retirou o seu povo e Deus respondeu o seu povo, e nem mesmo os ossos ficaram lá. Deus está respondendo. Não ficou nada no Egito. O salmista tem uma visão maravilhosa quando ele para olhar para Deus. E aqui tem um probleminha assim de tradução, que eu falei para vocês que esse é um texto bem truncado, bem difícil. Versículo 13, quando ele diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. É possível também fazer a tradução que o caminho que leva a Deus é o caminho do santuário. Ok? E não a santidade de Deus, mas o santuário de Deus, o lugar de encontro com Deus. Não dá para saber qual é. Algumas Bíblias vão traduzir por santuário, outras vão traduzir por santidade, como é a revista e atualizada que nós temos diante de nós. Mas fica aqui a possibilidade, e eu preciso que vocês guardem essa informação, porque é possível sim trabalhar a questão do santuário aí. Fica aqui a possibilidade, tá bom? Bom, do versículo 16 ao versículo 20, ele propõe para a gente encontrar com um pastor para nos guiar na caminhada da angústia. Para ele, o Êxodo é um bom exemplo do poder de Deus que se manifesta segundo a sua vontade na hora certa. Por isso ele vai falar: as águas entenderam que Deus estava lá e elas tremeram, elas se abriram, e até mesmo o fundo do mar ficou sem água para que o povo pudesse passar. Os abismos aí também ouviram e viram que Deus estava lá e também tremeram e ficaram abertos para que o povo pudesse passar. E ele faz uma descrição da chuva,
que aconteceu, né, lá naqueles dias, e como sendo a manifestação de Deus. Os raios como sendo as flechas de Deus, o rebombar do trovão como sendo a voz de Deus, e ele enxerga isso, ele vê isso, dizendo assim, estava nítido para todo mundo, Deus estava nesse negócio. Como a gente não estava lá, a gente não viu, nem ouviu, nem, né? Mas para eles, está claro, Deus está aqui. E lembre-se que o êxodo acontece, a passagem pelo Mar Vermelho acontece, no momento crítico. Porque finalmente, depois de 10 pragas, Moisés tem autorização para levar o povo, sair do Egito e ir para Canaã. Então eles saem, e quando eles chegam, tem um mar diante deles. Eles podiam contornar, é claro. Mas os egípcios arrependidos vieram atrás deles para os matar. E agora? Você não pode voltar por causa dos egípcios. Você não pode ir para lá porque eles vão alcançar. Eles estão com bigas, eles estão com cavalos, a gente está a pé. Ou com carroça puxando o nosso gado e com as nossas crianças, as nossas famílias todas. E aí tem um mar aqui. O que a gente vai fazer? E você lembra da história? Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar aqui. E Moisés diz, vou consultar o Senhor. E Deus disse, toque no mar. Você já parou para pensar o que Moisés pensou nesse momento? Moisés tinha feito muito milagre, né? Você lembra disso? Ele libertou o povo através de 10 pragas, foi super. Mas você já parou para pensar nisso? Vai lá e toca no mar. No mar? Não seria mais fácil ele mandar anjos e destruir os egípcios? No mar, Senhor. Agora Moisés está voltando e contando para os anciãos. Eu vou tocar no mar e prepara todo mundo, toca a corneta aí, diz para todo mundo que nós vamos para Canaã. Esse cara está de brincadeira. Não. Primeiro tira a gente de lá. Estava ruim, mas estava bom. Porque pelo menos a gente não ficava lá. Né? Não ficava aqui nesse mar, os caras estão vindo para matar a gente, agora ele está falando que a gente vai. Como que a gente vai? E aí Moisés toca e o mar se abre e a gente está passando e os egípcios estão vindo. E a gente está passando e o egípcio lembre-se que não tem guerreiro só em Israel. Aliás, não tinha guerreiro ainda, né? Eles vão formar exército depois do mar. Mas não tem guerreiro. Tem trabalhador de tijolo. Mas os homens fortes, ok. Mas e as mulheres? E as crianças? E os idosos? Atravessando o mar com andador. E o egípcio de cavalo. Vamos morrer. Porque abriu para a gente, onde passa um boi, passa uma boiada. Vamos morrer. E quando o último chega lá, do outro lado, o exército egípcio, com o faraó, está passando no meio do mar, se aproximando. O mar engole o exército egípcio. Eu não sei você, eu teria dado um triplo mortal carpado, gritos de aleluia, teria cantado e teria seguido em frente louvando ao Senhor, e isso teria ficado tão marcado na minha mente, que só de ler as Escrituras fica marcado para o resto da minha vida.
ao livramento, na hora certa, que Deus fez na história. Por que não faria de novo? Você já parou para pensar nisso? Porque o mesmo Deus que usou com todo o seu poder, usou da sua graça no passado, não usaria novamente com você. Por quê? Se você guardar essas informações, você vai aguardar em Deus que na hora certa, Deus vai agir. Deus agiu no passado, foi Deus quem libertou o povo que clamou a Ele. A grande libertação foi a resposta da oração do povo de Deus. Deus não desistiu desse povo quando chegou do outro lado e abandonou o povo do outro lado. Ele conduziu esse povo rebelde, diga-se de passagem, povo que não merecia, mas conduziu esse povo durante 40 anos no deserto. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Esse conduzir aqui, esse levar o povo que não era guerreiro, que aprendeu a guerrear no meio do caminho, Deus usou anjos, usou milagres para livrar o povo, para fazer com que o povo chegasse na terra prometida. É o mesmo Deus de hoje, que não desiste da gente. O que Deus prometeu, Ele o fará. Moisés e Arão, diz o texto aí, né? Foram os instrumentos usados por Deus para conduzir o povo até a terra prometida. Por que não foi Moisés e Josué? Por que o salmista usa Moisés e Arão? Provavelmente a ideia aqui é que Moisés é aquele, o detentor da palavra, né, aquele que trouxe a palavra de Deus para o povo, e Arão é aquele responsável pela consagração, pela adoração a Deus. Ou seja, o salmista está nos ensinando aqui que Deus usa pessoas para amainar a dor do nosso coração. Quando Ele nos ensina a palavra de Deus, quando nos ensina a adoração verdadeira ao Senhor. Então, meu irmão, eu preciso dizer para você que sofrimento faz parte da vida do crente. Você não está isento de passar por sofrimento. O que eu preciso que você saiba também é que você nunca, se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você nunca passará por sofrimento sozinho. O Senhor nosso Deus estará ao seu lado. Ele prometeu e Ele sempre cumpre suas promessas. Ainda que pareça aos seus olhos demorado, Deus sempre vem e Deus sempre responde na hora certa. E Ele vai usar pessoas para te ajudar a enxergar isso. Por isso o isolamento, o deixar de vir à igreja porque está passando por problema, é ruim. Porque você não vai ter ninguém para te guiar. Às vezes, a gente tem falado isso já algumas vezes, mas eu preciso
voltar nesse ponto. Você gosta de algum tipo de texto, algum texto das Escrituras você gosta. Você tem até um quadro lá na parede da sua casa, o Salmo 23, por exemplo, isso é clássico, né? Está lá o Salmo 23, que você fixou lá na parede da sua casa. E você gosta disso. Então, sempre que você pode, você, né, passa ali e diz, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você não lê o Salmo 22. E não vai ler, porque não está na parede da sua casa. E você só está na sua casa, você não vem para a igreja. E você não encontra ninguém que fale sobre o Salmo 22. Mas o Salmo 22 fala do sofrimento do Messias, que é o seu pastor, no Salmo 23. Mas se você não entender isso, o Salmo 22, você vai ficar iludido, achando que nada vai acontecer com você. Se com o seu pastor aconteceu, por que não aconteceria com você? Por isso, estar no meio do povo de Deus, orar com o povo de Deus, se envolver com as coisas do povo de Deus, vai trazer alívio, porque Deus vai usar um dos seus servos, uma das suas servas, para falar ao seu coração e modelar o seu coração a entender que a dor faz parte da vida cristã, mas que você não está sozinho, Deus está contigo em todo o momento, principalmente na hora da dor. Este salmo nos ensina isso. Nos ensina que nós devemos suportar as adversidades da vida confiados em Deus. Mesmo que esta aflição perdure por muito tempo, Deus está ao seu lado. O sofrimento faz parte da carreira cristã? Sim. Deus age na hora certa, da forma certa, com os meios certos, para alcançar os resultados certos. Nunca deixe que a dor ou o sofrimento determine sua visão sobre Deus. Ele agiu no passado, ele agirá novamente no presente, pelo poder e pela glória que ele tem. Portanto, o salmista nos ensina, nós devemos confiar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias apontarem para o outro lado, nós devemos confiar em Deus. Deus age de forma imediata, através de milagres, ou de forma imediata, através de pessoas. De qualquer forma, é Deus agindo. Para você entender isso, eu preciso contar a história, que eu acho que é uma história inventada, mas foi contada como sendo uma história real. Diz que uma das nossas irmãs, pobre, estava passando um momento muito difícil, sem poder trabalhar, com crianças pequenas em casa, e ela começou a orar e a clamar ao Senhor por misericórdia, que Deus pudesse aliviar seu momento de aflição. E aí, ali na rua dela, estavam fazendo uma reportagem, os repórteres no rádio, na verdade, né, mas fazendo a reportagem lá, tal, e encontraram com essa senhora do lado de fora da casa dela. Ela foi ver o que era e fizeram a entrevista, e ela disse, olha, eu estou passando por essa situação assim, 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 assado, estou desempregada, meu marido está doente, tal. Contou toda aquela história para ela, e disse, mas eu creio em Deus, creio que Deus vai responder a minha oração. E aí o locutor, né, da rádio disse assim, olha, vamos aqui abrir então para ajudar essa senhora. Quem quiser ajudar, entre em contato aqui com a rádio, nós podemos dar o endereço e você vai lá, a gente pode fazer uma cesta aqui e tentar ajudá-la. E um ateu
ouvindo o rádio, viu essa história, achou um bom plano. E ele então ligou para a rádio e disse: eu quero dar uma grande, uma perua, né? Uma perua de alimento para essa senhora. Você me dá o endereço? Ah, não, porque ela deram o endereço e ele contratou lá a perua, encheu lá, foi no supermercado, comprou várias coisas, muitas coisas mesmo, tal, encheu lá e deu a ordem a seguinte para o empregado, né, que era o rapaz da perua. Se essa mulher perguntar quem foi que deu esses alimentos, você vai dizer que é o diabo. Depois você me conta o que ela disse. E o homem foi lá, entregou. Quando chegou, ai, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado, Senhor, e tal. E aí começaram a colocar um monte de coisa dentro da casa dela, e ela glorificando ao Senhor. Bom, ela era presbiteriana, então ela glorificou, Senhor, né, glorificando a Deus e tal. E aí o motorista lá, esperando para dar a má notícia, né? E tal, e aí, quando descarregaram tudo, ele, muito obrigado, moço, e tal. Ele falou, mas o senhor não quer saber quem foi que mandou para a senhora essas coisas todas? Ah, não, sim, claro, quero sim. Quem foi que mandou para mim? Foi o diabo. Ela, oh, glória a Deus! Aí, ele disse, ué, mas o senhor está dando glória a Deus porque o diabo mandou para a senhora? É porque quando Deus manda, até o diabo tem que... Percebe? Depende da visão que você tem. Às vezes você está lá querendo causar mais problema para o outro, se deu mal, porque o Filho de Deus recebeu as bênçãos, e recebeu do Pai. Não importa quem foi que trouxe, foi Deus que mandou trazer, ponto e acabou. Deus vai fazer uma obra na tua vida, se você confiar nele. A dor que você sente hoje, a angústia que aperta o teu coração já há tanto tempo, Deus vai agir no momento certo, mas você precisa confiar em Deus. Porque Ele prometeu e Ele age conforme a sua promessa. Eu penso que uma das coisas que tem afligido o nosso coração são os nossos filhos. Que mundo temos entregue para esses filhos? Tem gente que tem medo de ter filhos hoje. Por quê? Fica assustado. Fica imaginando, ansioso, do que mundo meu filho vai viver. Mas lembre-se, irmão, irmã, os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. E você, como foi encarregado de cuidar desse filho de Deus, dessa filha de Deus, tem que fazer o seu melhor, mas confiando de que a graça agirá em seu coração. Você não precisa ficar ansioso. Algum tempo atrás eu estava ansioso, porque quem vai cuidar da minha família se eu morrer? Quem vai cuidar? Quem cuidou até hoje? Deus. Ué. Eu ficava, a minha filha saía, e eu ficava pensando, ai, o que vai acontecer? Vocês sabem, né? Ela tem epilepsia, então ela pode ter crise epilética aí no meio da rua, ela pode cair no metrô, ela pode cair no meio da rua, ela pode cair lá na casa da pessoa, ela pode. Ela pode, é claro. Mas desde quando eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Só Deus. E Deus tem guardado a vida dela, como guardará sempre. Ele é o Senhor dela, não sou eu.
Talvez não seja esse o seu problema com seus filhos, ansioso por causa dos seus filhos, mas é ansioso por causa do seu trabalho. Você pode perder o emprego? Pode, como todo mundo pode. Todo mundo pode perder. Só quem não trabalha não pode perder. Quem pode. Tem gente que tem um negócio próprio, pode perder cliente. Então, mas quem é o Senhor do teu trabalho, da tua vida, da tua empresa? É Deus? Então, confie nele. A tua ansiedade só vai te atrapalhar. Mas se você depositar seu coração na presença do Senhor, você vai dormir. No outro dia, você vai estar mais forte para enfrentar seja lá o que for. Porque o simples fato de você ficar acordado à noite não ajuda absolutamente nada a resolver nenhum dos seus problemas. Então, aprenda com o salmista. Confie em Deus. Vamos orar. Deus, tua palavra nos ensina e nós cremos, mas, ó Deus, nós precisamos aprender a confiar em Ti. Por isso clamamos que a obra do Teu Espírito continue a trabalhar em nossa mente, em nosso coração, não só agora, mas no decorrer desta semana toda, nos ensinando a descansar no Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas roube de nós essa porção da Tua palavra e nos desvie do caminho, nos desvie do alvo, mas, ó Deus, que possamos rememorar todos os Teus feitos pela história e possamos descansar no Senhor, aguardando a resposta que virá por causa da Tua graça na hora certa. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a vivermos como aqueles que creem no Deus vivo. Nós rogamos por Tua graça, em nome de Jesus. Amém.